Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas, item 10, ainda dentro do tópico parábola da figueira que secou. Então, nesse item 10, Kardec vai comentar exatamente aquela passagem que nós lemos e comentamos na semana passada, aquela passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. Né? Então, nesse comentário, Kardec diz a respeito dessa passagem: os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem nestes últimos a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Há-os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Então vejam, pessoal, que aqui Kardec, no comentário, ele aplica a parábola da figueira que secou ao trabalho dos médiuns. Né? A doutrina espírita nos ensina que, em última instância, todos nós somos médiuns, porque todos nós somos influenciados pelo mundo espiritual, pelo mundo invisível. Agora, aqueles que dentro da doutrina espírita nós chamamos efetivamente de médiuns, são aqueles que recebem essa influência de uma maneira mais ostensiva. Né? Então, Chico Xavier, que é o maior exemplo de faculdade mediúnica da história do espiritismo, ele caracteriza bem essa mediunidade que a gente está chamando aqui de ostensiva. Né? Ou seja, ele colocava a mão dele em cima da mesa e os espíritos tomavam a mão dele e escreviam com a mão dele. O próprio espírito escrevia com a mão dele. Tanto é que a caligrafia, inclusive, era do próprio espírito. Né? Ou seja, esses são os que a gente chama e costuma ouvir as pessoas falarem médiuns, né? A gente chama de médiuns. Mas todos nós somos médiuns, no sentido de que todos nós somos influenciados, para o bem ou para o mal, pelos seres desencarnados do mundo sutil. Então todos nós estamos encaixados nessa responsabilidade para a qual Kardec está chamando aqui a nossa atenção. Né? A todo momento, nós estamos conectando com fontes do plano sutil e trazendo para o plano material, através do nosso pensamento, da nossa fala e da nossa ação, a qualidade da vibração com a qual nós sintonizamos. E nós somos responsáveis por isso. E aqui nós temos que lembrar, inclusive, a passagem do Evangelho, onde Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será pedido. Nós espíritas estamos esclarecidos a respeito dessa influência espiritual a qual estamos sempre submetidos. Então, nós temos uma grande responsabilidade em vigiar para que não estejamos trazendo para o mundo falas, ações, pensamentos e vibrações que obstruam a caminhada espiritual dos seres, inclusive a nossa. Né? Nós temos que entender que, enquanto estivermos encarnados, desfrutando dessa vida humana preciosa, a nossa função no planeta é fazer com que as três portas da nossa personalidade humana, a porta do pensamento, a porta da fala e a porta da ação, sejam portas por onde passem luz, jamais trevas. Sejam portas por onde passe a compaixão, jamais a crueldade. Sejam portas por onde passe o amor, jamais a indiferença. Né? Então é isso que nós temos que atentar nessa recomendação de Kardec. Nós temos que ser guardiães das três portas da nossa personalidade humana. Temos que estar em guarda, temos que estar atentos, nossa mente tem que estar sendo sempre vigiada, né, pelo nosso ser espiritual, pela nossa consciência mais ampla, para que ela cumpra um papel de colaboradora
da seara espírita, da seara de Jesus, da seara, enfim, do bem, né? Quando Kardec fala aqui que os médiuns multiplicam-se em número, ele estava falando especificamente desses médiuns que a gente chamou aqui de médiuns ostensivos, né? Cada vez mais a gente vê pessoas com o dom da psicofonia, da psicografia, né? Enfim, efeitos físicos e todos os tipos de mediunidade, enfim, né? Mas, ao ler essa passagem, eu me lembrei exatamente dessa definição mais vasta de mediunidade, de que todos nós somos médiuns, né? E aí, quando ele fala em multiplicação, eu também me lembrei dessa questão de que a quem muito foi dado, muito será pedido, ou seja, da grande responsabilidade que nós temos de estarmos nesse número daqueles que se multiplicam para trazer para o mundo mais luz e não mais trevas, mais compreensão e não mais discórdia. Então, a cada ato nosso de pensamento, de fala, ou até ato físico, corporal, nós precisamos estar atentos para ver qual é a qualidade da vibração que estamos multiplicando no mundo. Que tipo de influência estamos trazendo para o mundo, né? Porque, embora possamos não ser portadores da mediunidade no seu sentido ostensivo e explícito, somos também intermediários de vibrações com as quais nós sintonizamos. Então, muita atenção, muita autoobservação, muita oração para que possamos estar sempre trazendo o melhor para as nossas vidas e para a vida daqueles que nos cercam, né? E Kardec segue aí no item 10 dizendo o seguinte: se porém eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se apoiem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus, né? Então, aqui na conclusão do tópico, Kardec continua chamando a nossa atenção para que façamos um uso adequado, correto, de todo o conhecimento e de todas as habilidades que esse conhecimento nos permitiu desenvolver, para que ele seja direcionado sempre para o bem. E aqui vale lembrar a definição de Platão, que bem é o que une, né? Então, as nossas ações, a nossa fala, nossas ações, nossos pensamentos, eles devem estar sempre focados em unir, né? Sempre atentos para que a gente não seja instrumento de discórdia, instrumento de briga, de dissensão ou de conflito, né? É óbvio que em algumas circunstâncias nós vamos, até baseados nos próprios princípios evangélicos, vamos ter que discordar com firmeza, porque o mundo também tenta nos atrair para as suas, vamos dizer assim, as suas falsas aspirações, né? As suas aspirações superficiais, né? Nesses momentos nós teremos que demonstrar firmeza, né? Jesus, ele dá exemplos disso muitas vezes no Evangelho, em várias passagens do Novo Testamento, né? Ele se comporta com muita firmeza quando se trata de defender os princípios de paz, de concórdia, de espiritualidade que ele veio trazer ao mundo, né? Então, são muito conhecidos os embates de Jesus com os fariseus, né? Os fariseus estavam a todo tempo atormentando-o, né? Tentando fazer com que ele se desviasse do cumprimento de sua missão, e sempre que isso acontecia, ele respondia com muita firmeza, né? Ele manifestava uma verdadeira compaixão irada. Ele não ficava irado, ele não ficava raivoso, mas ele manifestava uma compaixão irada, ou seja,
o desejo, compaixão, né? O desejo de diminuir os sofrimentos dos seres, usando de meios hábeis mais duros, mais firmes e mais fortes, para que esses seres ou não se desviassem do caminho espiritual, ou se desviassem menos do que estavam se desviando até então, né? Então, muitas vezes a gente vai ver Jesus dizendo para os fariseus hipócritas, né? Sois como túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro, né? Não entram no reino dos céus e não deixam os outros entrarem. Então vejam que quando Jesus tem essa fala, a gente percebe claramente, a partir de uma leitura ampla e profunda do Evangelho, que ali ele está assentando claramente os princípios da sua pregação, né? Ele está dizendo para os fariseus o seguinte: olha, a hipocrisia não leva a lugar nenhum, porque a hipocrisia ela só aparenta ser boa, mas ela não transforma o ser num ser bom, né? E é interessante ver que esses embates se deram em público, ou seja, havia uma plateia assistindo a isso, né? Então Jesus estava dando um ensinamento para todos, para os fariseus, para que eles acordassem de seu orgulho, né? Descessem do seu pedestal e começassem a se preocupar com o que realmente importava para eles, que era a sua felicidade espiritual genuína, e também para todos aqueles que estavam olhando para Jesus e para todo esse diálogo de Jesus com os fariseus, para que eles percebessem, né, qual era a atitude que eles deveriam ter, né, quando o mundo viesse seduzi-los com suas tentações. É exatamente isso, né? Quando o mundo tenta nos seduzir com suas tentações, aí nós temos que ter firmeza, aí nós temos que mostrar a fidelidade aos princípios. Isso lembra inclusive os cristãos primitivos, que na época em que a religião cristã foi considerada ilegal pelo Império Romano e que os cristãos eram perseguidos e jogados lá na arena para serem devorados pelos leões. E aqueles que estavam firmes na sua fé, né, eles não negavam a sua crença cristã, né? Os mais fracos, quando chegava essa hora do testemunho final, as autoridades romanas ofereciam a eles a oportunidade de negar o Cristo e adorar os deuses romanos. Os mais fracos faziam isso, mas os mais fiéis, os que conseguiram desenvolver uma força interior mais plena, diziam que a sua fé era a fé em Jesus, o enviado, né, o enviado divino, que veio ao mundo para trazer uma mensagem de amor e de compaixão. E eram atirados às feras e lá se ajoelhavam, oravam com profundidade e desencarnavam serenos e equilibrados, apesar do corpo estar totalmente destroçado e ensanguentado pelo ataque das feras. Então, isso mostra, pessoal, o tamanho da nossa responsabilidade, porque hoje o cristianismo pode ser praticado à luz do dia. O máximo que nós vamos receber é crítica, né? O máximo que nós vamos ouvir é as pessoas dizendo que a gente é macumbeiro, que fala com os espíritos, que pratica mediunidade, mas não vamos ser atirados aos leões, não vamos ser presos, né? A nossa crença não é ilegal, então hoje está mais fácil praticar, né? Mas às vezes, até mesmo diante dessa facilidade, a gente não cultiva a doutrina, não cultiva os ensinamentos com aquela firmeza, com aquela determinação e com aquela frequência que seria necessária, né? Ou com aquela frequência que nos conduziria a avançar mais rapidamente no caminho espiritual, né? Nós não devemos nos culpar por isso, porque nós já dissemos várias vezes aqui que a culpa nos prende ao passado. A culpa é um peso, e peso já basta as nossas marcas mentais negativas que nós carregamos e que precisamos superar. Então não vamos adicionar uma culpa porque não estamos conseguindo fazer isso, mas vamos permanecer atentos para que a cada dia, a cada semana, a cada hora, a gente consiga ampliar o espaço da prática espiritual. E esse espaço da prática espiritual não significa que a gente não vai continuar fazendo as nossas tarefas no mundo.
Não é a questão do que nós vamos fazer, é a questão de como nós vamos fazer, né? Então, nós podemos continuar fazendo as coisas que fazemos, né? Vamos continuar cuidando do nosso corpo, vamos, quando tivermos condições, podemos adquirir outros bens materiais, mas devemos estar atentos para a forma como fazemos isso, né? Se estamos fazendo sem apego, se estamos fazendo sem medo, se não estamos nos enraivecendo quando as coisas não acontecem do jeito como a gente queria. Percebe? Todas as coisas que a gente faz na vida, elas são oportunidades de exercício e de aprendizado. Não tem nada que seja impuro. Deus é onipresente. Deus está presente em todos os acontecimentos. Então, em todos eles, o que vai caracterizar a nossa atitude de praticante ou não praticante é o como nós estamos fazendo as coisas e não o que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes, pessoas, por exemplo, que se retiram do mundo para ficar num lugar bem tranquilo, meditando, em paz e o mundo que se exploda, ainda estão orientadas por uma perspectiva egoísta de ter um conforto, ainda que seja um conforto interior. Pode ser que estejam levando uma vida simples, pode ser que estejam levando uma vida isolada da sociedade comum, mas estão ainda em busca de um conforto obviamente mais profundo do que o conforto material, sem dúvida nenhuma, mas ainda estão guiados por uma visão egóica, né? Então o grande problema não é o que estamos fazendo, mas é o como estamos fazendo, né? Se estamos fazendo sempre com espírito de praticantes, ou seja, a cada coisa que acontece na nossa vida, a cada circunstância que se manifesta, nós estamos buscando transcender nossas preferências e nossas aversões, ou se em cada situação que se apresenta para nós, nós estamos tentando manipular o mundo para que ele fique do nosso jeito, do jeito que a gente gosta, e para que a gente mantenha afastado de nós aquilo que a gente não gosta, né? São essas duas atitudes que vão caracterizar se nós estamos servindo a Deus ou se estamos servindo a Mamon. Então, a base ou a ferramenta para que a gente esteja sempre transformando o nosso cotidiano em prática é a recomendação de Jesus: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Essa é a afirmação de Jesus. Então, se orarmos pedindo aos espíritos superiores, pedindo a Jesus, né, pedindo aos mestres que iluminem o nosso caminho, que ampliem a nossa visão, para que nós possamos acolher todas as circunstâncias com lucidez, transformando-as em aprendizado espiritual, né? Oremos para isso, porque assim nós não cairemos na tentação de a cada circunstância que se apresenta em nossa vida reagirmos de acordo com nossas preferências ou nossas aversões, ou seja, manifestando raiva ou manifestando apego de acordo com as circunstâncias, se ela nos agrada ou se ela nos desagrada. É esse o grande exercício que temos que fazer, né? E é essa a mensagem que Kardec está colocando aqui para nós, como médiuns que somos, porque ainda, volto a repetir, que não sejamos médiuns do ponto de vista da definição de mediunidade como uma mediunidade ostensiva, mas nós somos médiuns sim, porque somos portadores de um corpo, né? Estamos encarnados e recebemos influências do mundo espiritual. Então, que a qualidade dessa influência espiritual que recebemos a todo momento seja sempre elevada, seja sempre luminosa, para que nós possamos ser um facho de luz, não só na nossa caminhada, mas também na caminhada daqueles que nos cercam.